gente, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu resolvi trazer uma palavra para vocês aqui, que fica em Mateus 17, capítulo 17, versículo 14, a cura de um lunático. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vós sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Vou ler só até aqui. Aqui nessa palavra, praticamente a minha vida toda, eu ouvi muita gente dizendo que se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, mas aqui lendo essa palavra, eu percebi que na verdade, durante muito tempo, as pessoas vêm fazendo interpretações de texto erroneamente, né? Porque aqui na palavra de Deus não está dizendo que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, está dizendo como um grão de mostarda. Isso quer dizer que por muitas vezes as pessoas, até porque fica meio que uma contradição aqui na palavra, né? Porque Jesus chega e repreende os discípulos que eles não conseguiram expulsar por causa da pequena fé. E depois fala que se fosse, né, do tamanho de um grão de mostarda, teria uma contradição aí, porque se tá repreendendo os discípulos porque a fé deles é pequena, como que depois ele compara um grão de mostarda que é minúsculo, né? Mas na própria palavra de Deus existe a explicação para isso. Se a gente voltar um pouquinho antes, em Mateus capítulo 13, versículo 31, tem uma parábola que Jesus falou aqui. Ó, a parábola do grão de mostarda e do fermento. Eu vou ler a parte do grão de mostarda aqui, tá? Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente o menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Então aqui já deixou bem claro que o grão de mostarda, ele realmente é um grão muito pequeno, é o menor de todos, né? Mas quando plantado, semeado, ele cresce muito, vira uma planta enorme, vira uma árvore, de forma que até as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Então quando ali naquela outra parte do lunático, Jesus, ele repreende os seus discípulos por causa da sua pequena fé, é por causa e compara um grão de mostarda, que a fé deles, se for como um grão de mostarda, nada disso será impossível. Você pode pedir para os montes mudar de lugar, que eles vão mudar, porque a sua fé, ela tá ali inabalável. Então, o que ele quer dizer com isso? Aqui nessa outra parábola deixa muito claro isso, que a nossa fé tem que ser como um grão de mostarda, porque ela pode começar assim pequena, ela começa muito pequena, só que ela tem que ser semeada, ela tem que ser semeada no nosso campo, de forma que ela vai crescer, virar uma planta enorme, virar uma árvore. Então é assim que a nossa fé tem que ser. Ela pode começar pequena sim, só que ela não tem que permanecer pequena, e era isso que Jesus estava dizendo aos seus discípulos. Até quando eu estarei convosco? Porque assim, até quando eles continuariam andando todo aquele tempo com Jesus, né? E com a fé pequena ainda. A fé deles já tinha que ter crescido, já tinha que ter sido semeada. E é isso que Jesus espera de nós. Por muito tempo a gente ouviu essa palavra e entendeu de forma errada, ou foi passada pra gente de forma errada, de que a gente tem que ter uma pequena fé. E não é isso que Jesus quer. Ele não quer que nós tenhamos uma fé pequena. O que ele espera de nós é que mesmo que a nossa fé seja pequena, ela seja semeada para que ela venha crescer. E crescendo, ela venha dar frutos, e que a nossa fé
até a gente chegar num ponto de uma fé inabalável, de acreditar que algo vai acontecer e aquele algo acontecer porque a nossa fé é grande, entendeu? Então é isso que Jesus estava falando, que eles não conseguiram expulsar aquele demônio porque a fé deles era pequena, eles andavam com Jesus, mas eles não criam o suficiente, né? Isso várias outras passagens vão nos mostrar isso, né? Então, o que Jesus está querendo dizer com isso é que a gente tem que procurar entender melhor a palavra de Deus. A gente tem que buscar esse entendimento melhor da palavra de Deus para que a gente não venha se apoiar no nosso próprio entendimento, entender de forma errônea e passar adiante de forma errônea. Então, quando você lembrar dessa palavra do grão de mostarda, dessa comparação, você não vai se conformar em ter uma fé pequena. Você não vai mais se conformar com isso. Né? Você não pode se conformar em ter uma fé pequena. Se a sua fé for grande, ela vai mover montanhas. Se você semear a sua fé, se você passar, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o Deus que eu sirvo, ele é capaz de muito mais. Então, assim, a gente tem que crer nisso, tem que aumentar, semear dia a dia a nossa fé. Amém? Então, é isso que eu quis trazer para vocês hoje, porque a falta de interpretação de texto, ou às vezes até mesmo por ignorância nossa, assim, pela falta do saber, né? A gente interpreta algo de uma forma errada e acaba passando adiante. Então a gente não pode se apoiar no nosso próprio entendimento e tem que buscar a sabedoria de Deus, tem que pedir para que Deus se revele a nós, né? Porque tem muitas coisas ocultas na palavra de Deus, tem muitas passagens que muitas vezes nós lemos diversas vezes e não compreendemos. Mas nós temos que buscar essa sabedoria que vem de Deus, buscar que Ele nos capacite, porque de nós mesmos nós não sabemos nada mesmo, nós não temos entendimento para isso, de nós mesmos. Mas se nós buscarmos cada vez mais de Deus, nós não seremos enganados, nós passaremos a entender melhor o que Ele quer de nós e o que nós devemos fazer para sermos agradável aos olhos de Deus, né? Então é isso. Então quando você ouvir daqui pra frente que essa parte do grão de mostarda, né, você possa compreender que a sua fé, ela não precisa ser pequena. Não, pelo contrário. Jesus, ele está repreendendo os discípulos por terem uma pequena fé, mas que a sua fé, mesmo que ela seja pequena, você vai semear a sua fé e ela vai crescer, ela vai passar a crescer dentro de você e ela vai se tornar uma árvore grande, uma planta grande, a ponto de que nada mais será impossível a você, porque a sua fé já está tão grande, tão inabalável, tão firmada na rocha, que tudo aquilo que você quiser e que você pedir vai acontecer. Amém? Então é a palavra que eu deixo hoje para vocês. Fiquem na paz.